Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu quero contar para vocês as minhas impressões sobre o livro A Verdade sobre o caso Harry Quebert. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu quero primeiro pedir desculpas pela voz, que não tá aí das melhores, mas eu quis gravar assim mesmo para poder dar movimento, dar continuidade nos vídeos aqui do canal. E também quero te pedir, se ainda não é inscrito, se você é novo por aqui, novo por aqui, se inscreva. Eu tenho procurado conteúdos bem legais para trazer para cá e também ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu também posto muita coisa literária interessante, legal, muitas enquetes, muitos stories lá no Instagram, então eu vou deixar aparecendo aqui para que você possa me seguir, porque por lá a gente tem um contato mais próximo, é uma rede social mais dinâmica também. Então vamos lá. Eu vou deixar a capa do livro aparecendo aqui para vocês, porque eu fiz a leitura em formato digital, né? E eu fiz a leitura para o Clube de Leitura Mãe Literatura da minha amiga Cláudia Leonardi. E confesso a vocês que eu só conheci um livro do autor, de nome, que eu, na verdade, ganhei num sorteio. Então, assim, eu ouvi falar desse livro também, mas ainda não havia me interessado por ele. Então, a indicação foi mesmo da Cláudia no clube, né? E é o primeiro livro que eu leio dele, então. E aqui a gente acompanha Marcos Goldman. Ele é escritor, best-seller, ele tem um livro publicado que fez um grande sucesso. E ele está com um bloqueio criativo para a escrita do seu segundo livro. Então, ele está sendo pressionado ali pela editora para entregar logo esse segundo livro e para que a editora venda e tal. E eu achei muito interessante essa premissa. Eu particularmente adoro quando os autores trazem um livro dentro do livro. Então, todo o processo de escrita, de criação ali do autor, eu gosto bastante de acompanhar. E também gostei muito porque o livro ele traz essa crítica, né, da verdade sobre o mercado editorial e de como os escritores sofrem ali, né, muita pressão para entregar o livro no prazo que a editora quer, da forma como a editora quer, até sugerindo, né, várias coisas aí que são meio fora do comum, vamos dizer assim, sugerindo temas, sugerindo que contrate pessoas para ajudar a escrever, enfim, tem vários pontos aí na história que eu achei que são bem reais e que realmente acontecem com os escritores. Então isso já me deixou bem aflita para saber como que tudo ia acontecer ali no livro. E aí o Marcos, com bloqueio criativo, ele procura o Harry Quebert, que é um grande escritor, um escritor já renomado, famoso, e ele deu aulas para o Marx há um tempo atrás, né? E assim eles constituíram uma grande amizade. Então, nessa hora em que o bloqueio criativo tá falando mais alto ali na vida do Marcos, ele procura o Harry para pedir um direcionamento, para pedir ajuda mesmo. Porém, justamente nessa época, aparece no jardim da casa do Harry o corpo de uma adolescente. E aí ele é preso e nega, né, principalmente para o Marcos, ter cometido qualquer maldade contra a moça, que dirá uma atrocidade dessas. E aí o Marcos, ele vai atuar ali como detetive. E eu acho muito interessante também como os autores de suspense, normalmente, né, de romance policial, conseguem encontrar pessoas que não são da área jurídica, que não são detetives profissionais, com esse tino especulativo e de pesquisa ali para descobrir o que tem por trás desses grandes crimes, né? Então, no caso, o Marcos, que é escritor, mas eu já li outros livros em que jornalistas vão procurar a prova, em que pessoas de outras profissões também vão se interessar, né, professores e tudo, para descobrir o que está acontecendo. E eu acho muito legal como os autores colocam essa questão desse faro aí investigativo em algumas profissões que não são exatamente, né, a de detetive, enfim, a de alguém que investigaria o caso. E o Marcos, ele quer provar a inocência do Harry a todo custo.
E para isso ele tem que desfazer esse grande novelo de problemas, de provas e de intrigas, enquanto ele ainda sofre, né, a exigência da editora para que ele publique o seu próximo livro. Então a gente acompanha ali essas duas faces da história. E eu acho muito interessante a forma como o autor traz essa questão também de como a mídia pode interferir em casos que estão em andamento, que estão sendo investigados. Né? Há pouco tempo a gente teve o exemplo aqui no Brasil, né, de um caso semelhante, que foi a investigação e o julgamento do crime que ocorreu na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde a gente acompanhou cada detalhe do que aconteceu através da mídia, né, tanto quando ocorreu, quanto logo depois, no indiciamento aí de algumas pessoas. E assim, o julgamento que foi em dezembro de 2021, né, qualquer pessoa que quisesse podia ter acesso, podia acompanhar, né? A gente conseguiu assistir ao depoimento das testemunhas, a gente conseguiu assistir a várias coisas ali, né? Ao que o juiz estava pensando, a gente conseguiu acesso ao que a promotoria estava acusando, aos advogados ali de defesa. Então eu acho assim que isso tudo sair na mídia faz com que as pessoas ali da sociedade fiquem muito mais próximas ao crime, né? E cria uma opinião também coletiva a respeito do que está acontecendo, que nem sempre é a verdadeira. Né? A gente tem que ressaltar isso. Não é porque a mídia está falando que a pessoa realmente cometeu crime, enfim. E eu acho muito interessante, porque além disso, né, além da mídia instigar as pessoas o tempo todo, a gente tem no livro tanto a formação de opinião ali da sociedade, mas por outro lado, como o Marcos tomou a frente ali das investigações para tentar provar a inocência do Harry, a gente tem a mídia também jogando o tempo todo contra ele, se ele seria capaz de escrever o seu novo livro. Do tipo, por que esse cara está se ocupando de investigar o caso do Harry, ao invés de escrever o seu livro? Né? Será que ele não tem mais talento para escrever? Enfim, ficam vários burburinhos ali, né, colocando em xeque o talento do Marcos como escritor. E isso também achei bem interessante a forma como foi abordado. Seja por tentar provar a inocência do Harry, seja por não confiarem muito no taco do Marcos nesse sentido, né, dele escrever o seu novo livro, é muito interessante acompanhar toda essa trama. E tem várias questões aí que a gente ainda pode abordar, né? Tem questões aí de como as coisas eram na sociedade da época, né? A gente está falando de uma sociedade pequena, de uma cidade pequena, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, onde todo mundo quer se mostrar melhor do que realmente é. A gente está falando de tramas familiares ali, em que mães tentam arrumar um bom partido ali para suas filhas, fuga de algumas pessoas para outras cidades para tentarem se livrar de um passado sombrio, né? E um pouco também de psicopatia aí de um ou talvez mais personagens. Então o autor ele mistura isso tudo muito bem e nos traz uma história bem forte, bem densa no sentido de muitos acontecimentos, uma trama que até certo momento foi bem costurada. E aí a gente tem dois pontos que para mim não foram tão legais assim, né? O primeiro ponto, a gente tem um romance acontecendo entre um homem e uma adolescente. Então, eu acho isso um grande problema, né? Ainda mais porque, no meu entendimento, não teve um desenvolvimento e um final condizentes com essa aproximação desses dois personagens. Então, assim, ficou meio no vazio. E tá tudo bem um homem, né, mais velho namorar com uma adolescente. Então, não tá tudo bem, né? É muito complicado quando isso é colocado no livro, mesmo que seja em tom de crítica, mas que o autor não deixa isso muito claro pra gente, né? Então eu senti ali uma agulhada, uma fincada ali
no sentido de criticar esse tipo de comportamento, mas ao mesmo tempo não é claro, não fica clara a posição do autor, né, durante a leitura. Eu acho que quem leu vai me entender um pouco melhor aí. E a outra questão é que eu achei o final muito desencontrado do que foi a trama toda. A gente tem uma trama super bem pensada, com muitas nuances, com muitos fios ali se enrolando num novelo, e é como se o autor pegasse uma linha do lado de fora, assim, falasse assim, aqui toma o final. Né? Uma coisa que não veio sendo preparada durante toda a trama, no meu entendimento. Teve gente que achou super condizente, como eu disse, a gente leu no clube de leitura, a gente pôde discutir aí todas as nuances do livro, mas para mim ele não teve não foi uma surpresa boa, vamos dizer assim. Ele não pegou no meu entendimento, o final não foi desencadeado de todos os acontecimentos que vieram antes. E tinham muitos acontecimentos, né, gente? Porque ele realmente desenvolveu uma trama enorme, com muitos personagens, com vários núcleos, e muita coisa poderia ter sido diferente. Então, fica aí a minha ressalva, né? As minhas ressalvas sobre essa história. Mas assim, pelo enredo e pela escrita do autor, eu acho que super vale a pena ler. Ainda mais para quem gosta desse tipo, né, de romance policial e que envolve aí uma trama muito cheia de acontecimentos. Eu acho que super vale a pena a leitura. Então é isso, gente. No vídeo de hoje eu vim, né, contar a respeito dessa leitura e quero saber de vocês. Vocês já leram esse livro? Têm vontade de ler? Já leram outros do autor? Eu aqui fico com a ideia de ler outros livros dele, né? Porque eu acho que essa questão do final e a questão do envolvimento de uma pessoa adolescente com uma pessoa adulta são pontuais desse livro. Assim espero, né? E espero conseguir me conectar melhor com os outros livros dele. Mas aí eu volto aqui e conto pra vocês, tá bom? Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda bastante na divulgação do trabalho aqui do canal. E deixe seu curtir se você gostou do vídeo. Minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.